Dia, já são 3 horas, está dando 3 horas, mais o hino Ivelino, te entrego a Cristo. Mais uma mensagem. Como podes deixar de viver este amor? O amor sem igual que por ti se entregou. Se tu queres a paz, não rejeite jamais. Jesus Cristo te ama demais. Tu que estás a sofrer, vive em um mundo sem paz e detém teu prazer em tantas coisas banais. Sei que andas vagar meio à escuridão, tua vida é sem paz, teu viver é em vão. Te entrega a Cristo, tua vida vai ser melhor. Cristo vai refazer, tua paz devolver. Sei que Ele te ama demais. Te entrega a Cristo, tua vida vai ser melhor. Cristo vai refazer, tua paz devolver. Sei que Ele te ama demais. Quão aflito tu estás e opresso em dor. Não me buscas jamais e não queres o amor. Foi por ti que eu morri, maior preço paguei. Foi por ti que minha vida entreguei. Se tu queres sentir este imenso amor, deixes logo fluir no teu interior. Sei que podes deixar a velha vida, então este amor te trará o completo perdão. Te entrega a Cristo, tua vida vai ser melhor. Cristo vai refazer, tua paz devolver. Sei que Ele te ama demais. Te entrega a Cristo, tua vida vai ser melhor. Cristo vai refazer, tua paz devolver. Sei que Ele te ama demais. Bom dia, que nós já estamos no domingo, já é 3 horas, 3 e pouco. Falei que era só já, né? A última mensagem foi as 6 verdades da Bíblia. Você está bem lembrado, a última mensagem há pouco tempo. Primeiro, a Bíblia. Segundo, a divindade de Deus. Terceiro, a humanidade, que Deus é dono, criou. Quarto, a salvação, Cristo. Quinto, a última igreja Laodiceia de Apocalipse 3:14. 6, as profecias, como Daniel e Apocalipse, tempo do fim. E depois de Salmo, até chegar a Mateus, os profetas menores. Canon moderno e isso aí. Agora vamos para a 7ª. Vai ser 8. Até a 15ª. Mas antes, ninguém de abrir a Bíblia, a gente tem que abrir a boca para falarmos com Deus. Senhor nosso Deus, nosso Pai, em nome de Cristo, o Evangelho do Reino, chuva seródia, selamento final e os mortos em Cristo,
toda essa geração. O Senhor quer salvar. 1 Timóteo 2:2. Orai por todas as pessoas em toda parte da terra, em todo o tempo. Quero salvar todos. Salvação só pertence a ti. Pessoas do YouTube não estão quase pegando. Estou fazendo minha parte com dor no coração. É o que eu te peço em nome de Cristo. Amém. Agora, tem a Coca-Cola, que, gente, é coisa preta, você sabe. Como o café que as pessoas tomam tem pau, tem pedra, tem mais milho do que o próprio café, tem soja. E agora a Coca-Cola preta, que tem a cafeína, né? Que o cristão, do lado da saúde espiritual, entendeu bem? 3 João 2:1-2. Peço que não vai só bem na lado espiritual, mas que seja próspero na saúde. Aí a pessoa aceita por escrito: Satanás é rei, ou Jesus é um derrotado. Só essas frases, jogando Satanás é vencedor, Cristo é perdido. Entendeu bem? Nós já estamos encostando mesmo. E semana passada matou 1.000 pessoas na Nigéria, 1.000 cristãos de uma vez, e Ribeirão Preto está dando tornado, que acho que é o El Ninho, está destruindo tudo. E a estátua de Satanás lá no Ceará, estava adorando, Roma colocou para adorar a imagem, e estátua não é mais pecado que pôr Satanás e adorar. Pra vocês verem como é que é as coisas, né? Então vamos lá. Gênesis 2:7. Então o seu Deus, acabado de formar o homem, plantou um jardim na banda do Oriente e pôs o homem ali criar e disse: de toda árvore que há no jardim comerás, mas da árvore do bem e do mal não comerás, porque com o dia que dela comer, certamente morrerás. Gênesis 3:6. Vendo a mulher que era a árvore boa para dar entendimento e sabedoria, tomou do seu fruto. Sabedoria é a ciência, a tecnologia. Deu ao seu marido e eles não perceberam, estavam nus. Foi expulso de lá. Agora, Romanos 5:2. Assim como por só um homem entrou o pecado e a morte, o pecado e a morte, assim todos pecaram. Viu aí? Todos pecaram e destituídos da graça, da glória de Deus está. Certo? Os vossos pecados fazem separação entre eu e vós, de vocês ouvir a minha face. Porque quando Adão mais Eva comeu, já não viu Deus mais. O pecado nos separa de Deus. A natureza nossa humana agora caída. Agora vamos para a 8ª verdade. As profecias do fim. Apocalipse, Daniel. Profeta Canon e os de hoje, que escreveu o livro na Bíblia. Como Enoque foi profeta, mas não escreveu o livro. Natan também, Débora. E será que os profetas encerrou João? Segundo Crônicas 20:20. Confia no Senhor teu Deus e estarás seguro. Crê nos seus profetas e prosperarei. Efésios 4:11. Olha onde é que está. Diz que o lei dos profetas encerrou em João, né? Antes de Cristo, que batizou Cristo. Jesus deu uns para apóstolos, outros para profetas. Mas memoriza aí. Outros evangelistas, outros pastores, outros mestres, que é anciões. Primeiro, apóstolo. Segundo, profeta. Terceiro, evangelista. Quarto, pastores. 5, mestre, que é anciões. Tem mais diretores também, mas esses aqui, só tem esses aqui. Agora, profeta modernos de hoje, verdadeiro. Já vi aqui já entra, né? Que foi depois de Jesus. Os profetas de hoje, já esses aqui. Desde Cristo para cá. Agora, Mateus
11:3. Eles dizem que a lei duraram até João. Mentira. A lei do sacerdote, Arão e Moisés, e a tribos, que eles eram da tribo de Judá, passou para a tribo de Levi, que ia ser de Cristo. Entendeu bem? Tem muitos tipos de leis, né? E as leis cerimoniais dos animais, matar os cordeiros, etc. Muitas coisas. O véu foi rasgado de alto a baixo. E Jesus passou a ser sacerdote e sumo sacerdote. Muito bem. E Apocalipse 11:18. Chegou a hora de Deus dar o galardão aos servos e os profetas. Viu aí? Se tiver alguém, julgar os mortos, e se tiver alguém que preferiu o fogo do inferno, destruiu o que destrói a terra. Viu? O santuário aberto é a arca da aliança. Efésios 3:22. Disse Moisés: eis que Deus suscitará um profeta semelhante a mim. A ele ouvireis em tudo. Todo aquele que não ouvir esse profeta será exterminado no meio do povo de Deus. E começando por Samuel, todos os profetas calados destes dias. Vós sois filho de Abraão, pai da fé. Ou seja, pai da fé que ele pôs o filho para ser sacrificado. Que em Efésios mesmo, 6, 2:8 ou 2:6, a graça e a fé é um dom de Deus, certo? Tem Abraão, nosso exemplo. Muito bem. E Apocalipse 2:20. Apocalipse 2:20. Apocalipse 2:20. A igreja de Tiatira, uma profeta que ensina a prostituição, a mulher, com o espírito de Jezabel. A quarta igreja de Apocalipse 2:20. Agora os falsos profetas, entendeu bem? Apocalipse 2:20. E agora os falsos, Mateus 24:24. Porque surgirão falsos profetas, falsos cristos, que é anticristo, fazendo grandes sinais e prodígios, se possível enganaria os próprios escolhidos. Estou falando o verdadeiro agora e o falso. E o verdadeiro, Isaías 8:20. A lei é o testemunho. Se eles não falarem dessa maneira, jamais verá alvo. Como Mateus 5:17, Jesus falou. E a salvação em Cristo. Em Apocalipse 12:17. Certo? Nós estamos nós passou as profecias 8. Agora nós vamos para a nona verdade. A vida, a morte, a ressurreição e o perdão de Cristo. Atos 4:12. Porque debaixo do céu nenhum outro nome entre os homens que nós possamos ser salvos. E 1 Tessalonicenses 5:9. O tempo é cruel. 1 Tessalonicenses 5:9. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós para que quer vivemos, quer durmamos nele, né? Os mortos nele. Vivamos juntamente com ele, pelo que exaltai-vos uns aos outros e edificai-vos uns aos outros, corpo também fazeis. Certo? Então, a nona, a Jesus, a morte e a ressurreição. Agora, vamos ver. A décima verdade, a salvação e confessão.
1 João 1,7. 1 João 1,7. Se andarmos na luz como ele andou, o sangue de Cristo nos purifica de todos os nossos pecados. 10ª verdade, a salvação e conversão. Tiago 1,12. Bem-aventurado aquele que suporta com perseverança as provações, porque depois de ser aprovado, receberá a coroa da vida, no qual Deus preparou para os que o amam. Mateus 24,13. Jesus falou: aquele que perseverar até o fim será salvo. Nada uma vez salvo, salvo para sempre. É os que morrem em Cristo. Satanás, ele destroça o trem tudo. Ele é um vagabunda. Ele é o inferno que vai incendiar. Apocalipse 20, de 7 a 12. Deus vai incendiar ele, porque ele está em todo lugar. Ai da terra e do mar, porque o diabo quer ter voz cheia de cola e pecado. Onde é que tiver aqui da terra, só lá no céu que ele não está. O céu lá não tem pecado não, porque ele foi expulso de lá com os anjos dele. E João 3 a 5, Jesus falou para Nicodemos: Nicodemos, quem não nascer da água e do Espírito não pode ver o reino de Deus. Você tem que nascer de novo, que é o batismo. Agora, 11ª, crescimento em Cristo dá força para vencer o mal na cruz, e o Espírito Santo em nós nos dá liberdade, transformação, caráter, esperança. Romanos 6, de 3 a 9. 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 Romanos 6. Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo da morte, para que, como Cristo ressuscitou, nós, mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na sua ressurreição, sabendo isto, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não vivamos mais no pecado. Então, o apóstolo Paulo diz: considere tudo como esterco para o amor de Cristo. Aqui que está falando, 11º, é o batismo. Hebreus 12, 4. A nossa luta contra vocês não venceram ao pecado a ponto de suar sangue. Certo? 11ª. Mateus 3, 10. João Batista diz: será colocado o machado na raiz de toda árvore, pregação do evangelho. E a árvore que não produzir fruto será cortada e lançada ao fogo. E a árvore que produz fruto será limpada o pé, desgaiado e tudo, para que produza mais fruto. Certo? A Bíblia diz que a árvore é conhecida pelos seus frutos. Está em Mateus 7, 13, ou é 15. Agora, vamos para a 12ª, a igreja. Colossenses 1, 18. Jesus disse: eu sou cabeça e o corpo, que é a igreja. Ele o dá vida ao corpo, Jesus. Dele, o Filho, que ressuscitou dos mortos. João 5, 12. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho não tem a vida.
o Filho do Pai. Entendeu bem? E agora, 13ª verdade, o remanescente e a missão. Romanos 11, 4. Romanos 11, 4. Romanos 11, 4. Mas que lhe diz a resposta divina? Reservei para mim 7.000 varões que não dobraram os joelhos diante de Baal. Os 7.000 pessoas de Elias, lá de própria prostituta Jezabel. E Romanos 9, 27. Isaías pregou para os egípcios, eles foram como areia do mar, mas é o remanescente que vai ser salvo. E Deus abreviou aqueles dias, verso 28. Se não fosse os do Velho Testamento foi salvo, e os de lá não seria como Sodoma e Gomorra. A palavra remanescente, nós estamos na 13ª verdade. O remanescente é a missão. Remanescente renunciou, arrependeu, converteu, aceitou Messias, aceitou os seus mandamentos. João 14, 21, Jesus diz: aquele que tem os meus mandamentos e obedece, aos que me amam, será amado do meu Pai no último dia. Carregou a cruz, seguiu Jesus, levou o evangelho para todas as gentes, Mateus 24, 14, e o 7º dia, não o domingo de Roma e de Constantino. E João Paulo II, 1998, escreveu Dies Domini, está no Google. A eminência do terceiro milénio nos convida a refletir como é o verdadeiro sentido do domingo, doravante. Isso terá uma característica que seguirão os cristãos do mundo e circunstará a celebração do domingo como um elemento qualificando a verdadeira identidade cristã. É necessário que todos os cristãos possam para que este dia seja santificado por todos e quentes, que é a marca do inferno. E o remanescente é qualquer mandamento que ele tiver em pecado sem confessar a Deus. Ele recebe a marca da besta. Tiago 2,10, se você aceitar 9 e ser contra 1, você é culpado de todos. Porque pelo pecado vem o conhecimento, pela lei vem o conhecimento do pecado. Certo? E as 3 mensagens angelicais de Apocalipse 14, 6. Nós prega e anjos são mensageiros, são o seguidor de Cristo. O primeiro anjo tema a Deus da glória, chegou do seu juízo, adorar que ele fez uma fonte das águas. O segundo anjo caiu sai de lá por meu. Terceiro anjo, se alguém, Apocalipse 14, não, se alguém adora a besta, recebe sua marca na mão sobre a fonte, beberá da glória de Deus as pragas e será destruído com fogo e enxofre diante da presença dos santos diante do Cordeiro, que Deus não quer com ninguém. Apocalipse 20, de 7 a 12. Depois que Jesus vinha, Apocalipse 21, o anjo que desceu do céu com a cadeia na mão, o sol não dará sua calor, os 1000 anos no céu. Nós vamos julgar até os anjos perdidos. Certo? Muito bem. 12ª, né? A 13ª. E Apocalipse 12, 17. O remanescente, os que guardam os mandamentos de Deus, a ira do dragão e tem o testemunho de Cristo. 3 características. Agora, e Marcos 16, 15. Ide a todo mundo, pregai o evangelho, ensinando a guardar todas as coisas que eu vos ordenai, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E eu estarei com vocês todos os dias até o fim do século. Tem outra passagem que diz: quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê já está condenado. Muito bem. Agora vamos para a 14ª verdade, o corpo de Cristo. 1 Coríntios 1, de 12 a 15. 1 Coríntios 1, de 12 a 15. Essa vai adiantar. Quero dizer, já está acabando, com isto que cada um de vós diz: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas e eu de Cristo. Está Cristo dividido? Foi Paulo crucificado por vós ou foste vós batizado em nome de Paulo? Dou graças a Deus porque
a nenhum de vós batizei, que abaixo do céu não seja de Cristo, senão a Cristo Jesus, que fomos batizados. Muito bem. Não há salvação nenhum outro que não seja de Cristo, os homens. E Apocalipse 18, o quarto anjo que desceu do céu, caiu Babilônia, aves imundas, né? A saúde, e ouviu uma voz que vinha do céu que dizia: retirai-vos dela, povo meu, que a mesma voz falou: este é o meu filho amado em quem me confundo. Babilônia é o próprio Deus, é a última mensagem. Certo? Como ele desceu na Torre de Babel, como Jesus desceu aqui ao nascer da Virgem Maria pelo Espírito Santo, que Maria é intercessora junto com Cristo. Ele não chamaria nem Moisés, nem o anjo Gabriel. Tinha Deus e o Espírito Santo para ele chamar. Jesus sozinho, qualquer um dos três vence. Isso é conversa para boi dormir, não está na Bíblia, não. Muito bem. Agora, 14ª, a unidade no corpo de Cristo, eu estou nela agora, Romanos 12, 5, e Romanos 12, 5, eu já li, Romanos 12, 5, não ainda li não, Romanos 12, 5, Romanos 12, 5, Romanos 12, 5, Romanos 12, 5, Romanos 12, 5. Assim nós que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros, de modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Se é ministério, seja ministério. E se é ensinar, que haja dedicação ao ensino. Muito bem. Nós estamos aqui na 14ª unidade do corpo de Cristo. E Apocalipse 12, 1. Viu a mulher vestida de sol, que é Cristo. João 17, 17, santifica-os a tua palavra, porque a tua palavra é a verdade. Jesus falou em João 17, 17. A Bíblia toda, velho e novo. A Igreja Católica fez essa separação. É tanto que Jesus usou 300 passagens bíblicas de Salmo, dos 480 versículos de Apocalipse, 200, a metade é do Velho Testamento. Jesus veio cumprir e cruzar os dois. O velho é a base, como a base da casa, e o novo é a casa, certo? E tem lá os dois, na rocha construiu, o outro na areia. Muito bem. Com a lua debaixo, vestida de sol, com a lua debaixo dos pés, o Velho Testamento todo, os 12 tribos de Israel também. E os salvos e perdidos está julgando. E a coroa de 12 estrelas na testa, que é a Igreja de Cristo dos Apóstolos, começou há 2000 anos atrás. E entrou em Éfeso a primeira e agora Laodiceia, 1844. As 2.300 tardes de manhã de Daniel, 8:14. E 70 semanas, 490, menos 2.300, 1.810, com mais a idade de Cristo, 1844. Ele foi entrou do lugar santo para o lugar santíssimo, para expiar o santuário, purificar o santuário, e nós também que é santuário, é o que vai ficar, tudo vai ser queimado, e interceder por nós em tempo oportuno. Muito bem. Então já tá dito, né? E a mulher fugiu para o deserto, levou um dragão vermelho com 7 cabeças, pronto para devorar o filho quando nascesse. E a mulher fugiu, Deus deu a ela asa de água, fugiu para o deserto por 1.260 dias, que são 3 anos e meio. O próprio ministério de Cristo aqui. Daniel 7:25, Roma mudaria a lei e tiraria 950 capítulos da Bíblia dos 1.190 e colocou 7 livros.
Daniel 7:25, proferirá a palavra contra o Altíssimo, agora o santo do Altíssimo, eis que tentará mandar os tempos aí, por um tempo, 2 tempos, metade de um tempo. São 3 anos e meio, ministério de Cristo. E diz que é da ressurreição para cá. E colocou 7 livros apócrifos, dos 66, tirou quase tudo e colocou 7. Tobias, Judite, 2 Macabeus, 4, Baruque, 5, Eclesiástico, 6, que a Bíblia tem Eclesiastes, né? E falta 1. Certo? Apocalipse 22:19. Se alguém mexer na palavra, aumentar uma letra, ou diminuir, ou tirar, ou trocar, Deus tirará sua parte na árvore da vida. Certo? Ele tira para ensinar ou nele, mas na Bíblia não sai. Muito bem. E 2 Timóteo 3:16. Toda a escritura é para a justiça e perfeição do homem. O juízo investigativo está lá. Deus investigando as obras. Por causa dos anjos que é criatura. E Daniel 7:9, um ancião de dias, milhares se via, sentou no tribunal, abriu o seu livro e confessou o julgamento. E Miguel, de Daniel 12:1, se ele sentou, ele vai levantar. Miguel levantará da terra, defensor do seu povo com seus anjos, e haverá tempo de juízo qual nunca houve isso. E será salvo todo aquele que achar escrito no livro da vida. Muitos dormem no pó da terra, uns para ver até por horror eterno depois de 1000 anos. Jesus não falou que Lázaro não morreu, ele estava dormindo? Olha lá em Daniel 12:1. Os que dormem, por quê? 2.000 anos, 6.000 anos, ou morreu ontem, por morto é ao mesmo tempo. Morto não sabe de nada. A imortalidade de Satanás pôs lá em Eva, que ela ia morrer e ia viver, e a Igreja Católica, que Maria ressuscitou e foi para o céu, intercede pelos mortos, e Maria junto com Cristo, e adora os mortos, e tem um purgatório e o inferno eterno e os bons para o céu. Isso é a religião de Satanás, que Roma é a besta do Apocalipse. A segunda é os Estados Unidos e a terceira é a França. Apocalipse 17:12. Vi subir do abismo, a besta do abismo. Em 1930, a França, lá numa das guerras lá do mundo mundial, ela queimou todas as Bíblias. Muito bem. Agora vamos para o 15º, o batismo. Atos 22:16. Por que te demoras? Levanta, tome o teu batismo e invoca o nome do Senhor e lava os teus pecados. Marcos 10:32. Jesus diz para os discípulos: vocês vão beber o cálice que eu estou bebendo e ser batizado com o batismo que eu fui batizado nas águas em nome do Espírito Santo e de Deus, porque Jesus já estava ali, Pai, Filho e Espírito Santo. Batismo é bater, mergulhar e subir. Arrependimento, não criança, que já toma o batismo do banho. É o paganismo. Catolicismo, em 321, era a Igreja Católica Apostólica Cristã. Entrou pagã, política e cristã. Uma misturada doida. A Bíblia diz que por isso que a prostituta Babilônia de 17 embriaga as nações com o cálice do vinho da sua prostituição espiritual e física. Certo? Atos 8:36. Atos 8:36. Atos 8:36. O último, o 15º é o batismo. Atos 8:36. Vou acabar aqui agora. Atos 8:36. E indo eles caminhando, chegaram ao pé de alguma água, e disse o eunuco: eis aqui a água, aqui que impede que eu seja batizado. E disse Filipe: é lícito, se creres de todo o coração. E respondendo, ele disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E mandou parar o carro e desceu ambos a água, e Filipe batizou o eunuco. E quando saíram da água, o Espírito Santo do Senhor arrebatou
a Filipe e não o viu mais o eunuco. Acho que rebatizou o eunuco. Arrebatou o eunuco. E jubilosos continuou o seu caminho. E Filipe se achou em... foi Filipe que foi arrebatado. Viu aí? Muita fé, né? Agora, Atos 8:34, eu já li. Muito bem. A Bíblia diz que Deus lança no mar os nossos pecados e não se lembra mais dele. Entendeu? Está lá em Isaías, certo? Porque a Bíblia diz que primeiro eu tenho que converter, arrepender e ser batizado. E depois a igreja, que em Machacaliza diz que eu tenho que abrir igreja. A pessoa, eu estou fazendo minha parte, pregando o evangelho. Se alguém disser, Vanderlei, eu arrependi, quero ser batizado, tem a igreja. Se tiver igreja adventista, eu falo, tá, igreja adventista. Se ele não quiser ir para ela, aí eu vou ver se eu posso com ele começar um pequeno grupo. Que eu batizei meu pai. João Batista batizou Jesus. E depois que ele saiu da caixa, que ele manca de uma perna, deu um pé d'água, demorou meia hora. Isso foi na parte da tarde que eu cheguei da rua. Então, os 144 mil, diz que é só esses, não é. Por quê? Porque Deus quer salvar todo mundo. E a Bíblia não diz que é só esses, só 144 mil, pode ser 144 mil bilhões de pessoas. E eu vou ficar sem meu intercessor nas pragas. Jesus falou, todo o ramo que está em mim produz fruto. Se é separado de mim, ele seca e vai ao fogo. Sem mim, nada vocês podereis fazer. Se eu, em um momento, antes do fim, que é a volta de Jesus, ou a hora da morte, que eu tenho que ter preparado para as duas, eu afastar de Cristo, faltando 1 minuto, e eu ir para o pecado, e eu morrer, o Jesus vir, eu se me perco. Entendeu bem? Por isso que a pessoa peca só dele sair da presença de Deus. Entendeu bem? Então é isso aí. E os 144 mil é simbólico, não é literal. Certo? Porque se for literal, cada um ganha uma alma, uma coroa na testa, já vai para quase 300 mil pessoas salvas, vivas. Então, por isso que não é só literal, ele é simbólico. E não é só 144 mil, não. É bilhões.